O primeiro ponto central aqui da nossa discussão é nós falarmos o que é o sistema de segurança pública, como nós conseguimos avaliar esse sistema de segurança pública, o que nós conseguimos entender de sistema de segurança pública, e aí nós conseguimos criar essa ideia de paradigmas da segurança pública, ou seja, conceitos da segurança pública. Porque perceba, na Constituição Federal, como nós veremos, não existe a conceituação de segurança pública. Então, portanto, né, a legislação ela não fala o que é segurança pública, cabendo então a doutrina, os pesquisadores, os doutrinadores, a definirem o que é segurança pública. Dentro dessa perspectiva, a gente tem que ficar atento com essa palavrinha aqui, ó, sistema, tá? A gente precisa ficar atentos a essa palavrinha chamada sistema, porque quando nós falamos sistema, nós temos que compreender que, ao falar de sistema, nós estamos focando em um conjunto de instituições. Então, é só você pensar no corpo humano, né? O sistema reprodutor, o sistema digestivo. O que são sistemas? São conjuntos de órgãos. Quando nós falamos segurança pública e quando nós usamos o termo sistema de segurança pública, é necessário que a gente tenha em mente que um sistema de segurança pública pressupõe essa ideia de conjunto de atores. Essa ideia que nós pensamos e nós devemos articular como grupos de órgãos, né? Então, nós temos aí, obviamente, mais de um órgão, porque se nós tivéssemos apenas um órgão, não seria sistema de segurança pública, seria órgão de segurança pública, que aí é a caracterização de apenas um instrumento. Quando nós falamos sistema de segurança pública, nós já estamos pressupondo a existência de mais de um ator, de mais de um órgão, de mais de uma instituição. E aí a gente, para pensar isso, e aí eu te convido a nós irmos analisando alguns modelos, né, relacionados à segurança pública, até em questões constitucionais. Vamos dar aqui um parênteses para explicar isso um pouco melhor, e eu espero que vocês entendam. Olha só, quando a gente fala aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a gente já tem uma ideia de superioridade, né? Porque no Brasil, todas as vezes em que nós falamos o termo federal, parece que nós estamos falando de algo que é superior, né? E isso tem uma explicação científica, né? E sociológica também. Por quê? O Brasil, como é que foi a Constituição, essa Constituição da própria estrutura organizacional do Brasil? Nós tínhamos, né, o Brasil ele sempre foi dominado por um poder central, tá? Então esse aqui é um termo que é importante vocês saberem. O Brasil ele sempre foi controlado por um poder central. E aí, quando a gente fala de poder central, nós estamos falando aí, no caso, até a proclamação da República, nós estamos falando da monarquia portuguesa, né? Então, a gente tinha o poder central. O Brasil é muito grande, ninguém tem dúvida disso, né? E aí, o que acontece? Esse poder central pensou assim, né? Não sei se, inclusive, eles são muito bons de pensar, mas o que eles fizeram? Eu não dou conta de resolver esse problema todo aí. Eu não dou conta de estar nesses lugares todos. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou dividir aqui o Brasil em capitanias hereditárias, vou pegar o poder que eu tenho, poder central, e vou dividir entre vocês através das capitanias hereditárias. Ok? Então, eu tenho um poder central e esse poder central, ele divide o seu poder para que os outros possam entender, para que os outros possam ter
para que os outros possam participar das decisões, ok? Então, perceba, eu estou saindo de um poder maior para um poder menor, né? Então, eu saio de uma instituição centralizada e torno um pouquinho, né? Eu dou um pouquinho do meu poder centralizador para as capitanias hereditárias, ok? Então, a gente já nasce, constitucionalmente falando, com o espírito do poder central. Né? Quem tem o poder? O poder central. Quem é que domina o poder central? Os outros, eles vão ter este resto de poder. Né? No caso, seriam as capitanias hereditárias. E aí, logo após, né, nós tivemos, né, a proclamação da República, nós tivemos aí as divisões, enfim, nós tivemos a estruturação do Estado, mas sempre trazendo à tona a figura de um poder central que vai ser chamado, então, de União. Né? A União, então, é este poder central, ok? Só que aí vamos pensar o seguinte agora. Estados Unidos, tá? Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles fizeram justamente o oposto, né? Os Estados Unidos tinham suas colônias, né? Tinham os seus estados, né? Vamos dizer assim, próprios. E aí eles falaram o seguinte: olha, a gente sozinho é bom, mas se a gente se unir, é melhor ainda. Vamos fazer o seguinte, então? Eu tenho todo o poder, eu, Estado, eu, colônia, tenho todo o poder. Vou fazer o seguinte: vamos nos unir, cada um dá um pouquinho do poder que tem, para que nós possamos constituir um poder central. Estão vendo aqui a lógica inversa do Brasil? Quem é que detém o poder na construção do federalismo norte-americano? Os estados. Os estados têm o poder. E aí eles falam: olha, eu vou dar um pouquinho do que eu tenho para nós construirmos um poder central. E aí, essa lógica, ela tem tudo a ver quando nós também fazemos análise de segurança pública. Né? Então, fazer análise de segurança pública não é só falar, né, tá certo ou tá errado a atuação da polícia. Falar, né, entender, compreender segurança pública é fazer uma análise macro da questão. E aí, né, por que que então a gente tem esses dois fatores? O Brasil, o poder central, a União, ele aparentemente parece como mais forte, enquanto nos Estados Unidos o federalismo ele surge de um outro olhar, né? Ele surge de um outro olhar. Isso acontece, portanto, uh, também no campo da segurança pública, né? Também no campo da segurança pública. Então, pensar segurança pública também se faz pensando a estrutura do Estado. Também se faz pensando a estrutura do Estado. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar aqui muito bem sedimentado, né? Então, muito bem organizado. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos deixar claro aqui. Por quê? Porque presta atenção, turma. Se eu estou falando, né, dessas duas perspectivas, é justamente por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando nós falamos de direito penal, cada estado tem autonomia para colocar as suas regras, né? Então, cada estado tem aí as suas regras, inclusive de cunho penal. Enquanto no Brasil, a União ela detém a construção, né, do direito penal, do direito processual penal, de forma exclusiva, né? Ela detém esse poder, né? Justamente porque por esse processo de construção. Ponto. Então, fechando parênteses para nós explicarmos essa ideia entre poder central, entre união e entre essa ideia de estados, tá? Essa ideia de estados.